Boa noite, quem tá entrando aí já, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem que eu não vi ainda. Oi, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Primeirinha aí. Vamos lá, deixa eu colocar a musiquinha aqui, pra gente já ir entrando no nosso clima. Vamos entrando aí, vamos chamar o pessoal, chamar o pessoal para vir aí pra gente conversar hoje, bater um papinho bem legal. Vão mandando aí o aviãozinho aí para mais 3 pessoas, pelo menos, da enfermagem. Pode ser aluno, pode ser enfermeiro, pode ser técnico de enfermagem, pode ser profissional da saúde, pode ser qualquer uma dessas pessoas que o nosso conteúdo hoje dá para todos, atinge a todos. Boa noite, enfermagem expert, tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente. Alto Padrão Cortinas, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Thelma. Vamos mandando aí um aviãozinho, gente, para mais 3 pessoas, hein? Pode ser profissional da saúde, pode ser enfermeiro, técnico de enfermagem, alunos acadêmicos, tá? Outros profissionais, né, da saúde. A gente hoje vai ter aqui um assunto bem bacana e eu tenho surpresa para vocês no finalzinho aí. Quem não viu ainda, né, porque eu acho que muitos não viram. Então a gente tem surpresinha aí no final hoje. Sejam bem-vindos. A gente está aí na semana, né? Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalhador. E nós estamos no mês do Abril Verde, né? Então a gente tem aí um momento muito oportuno para a gente conversar sobre saúde e segurança no trabalho. E, Cris, o que tem a ver, né? Tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui, porque nosso potinho de ouro, né, é a qualidade de vida. Então a gente não vai falar de doença, a gente não vai falar de acidentes, né? Mas para falar de saúde, a gente precisa passar um pouco pela doença, né? O processo saúde-doença. Então, nós vamos aproveitar esse momento aí que a gente está nesse mês para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Vou dar aí mais uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, aí a gente começa em respeito a quem tá aqui, tá? Manda aí, manda o aviãozinho aí, vambora. Vamos mandar essa live para mais pessoas pra gente poder bater esse papo. Eu quero ver vocês participando aqui comigo, tá? Bem ativos aí, mandando coraçãozinho, conversando. Ok, que maravilha. As minhas lives, por enquanto, estão ficando disponíveis no IGTV, né? Mas logo, logo, nossa programação é que elas fiquem só para o nosso grupo fechado do Telegram, tá? Então, vamos aproveitar, né, enquanto tá aí aberto o conteúdo para compartilhar, para salvar, né? Eu tô olhando aqui pro lado por causa do computador, que aí eu olho os comentários melhor aqui, tá, gente? Ok, então vamos começar em respeito a vocês que já estão aqui com a gente. Nossa proposta hoje, né, nosso bate-papo aqui hoje, bate-papo que eu quero ver vocês participando aqui comigo, é sobre a qualidade de vida para enfermagem. E interessante, gente, que antes, né, de eu começar a empreender aqui nesse tema, né, fazer esse empreendimento na carreira, né, empreender na enfermagem, trazer para vocês aqui o meu negócio na enfermagem, que justamente trata sobre isso, na carreira, qualidade de vida, eu fiz uma pesquisa, né, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, e eu fiz pesquisa em tudo, no Google, fiz pesquisa na internet em geral, fiz pesquisa aqui nas próprias redes sociais,
Não tem nada, ninguém falando sobre qualidade de vida para enfermagem, tá? Tem piso salarial, tem um monte de coisa, mas não tem qualidade de vida, não fala sobre saúde, bem-estar. Poli, boa noite, seja bem-vinda. Não fala sobre saúde, não fala sobre bem-estar, não fala sobre qualidade de vida para enfermagem, não. Como se a enfermagem não precisasse, né? E eu falei, gente, eu fiquei encasquetada com isso, né? Falei, como assim, né? Não tem nada, ninguém tá preocupado com isso. Tem qualidade de vida para tudo quanto é área, mas para enfermagem não. E aí, inclusive, eu até criei a hashtag, né? Depois, se você quiser, nos meus posts todos tem, nesses últimos agora. Por nada, querida. Eu criei a hashtag, né, qualidade de vida para enfermagem e qualidade de vida para enfermeiros. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Porque não tem, né? Então, a nossa demanda, né, de saúde física e mental é muito grande, gente, né, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, os próprios alunos, né. Boa noite, Juliane, seja bem-vinda. Os próprios alunos hoje eles já se queixam, né, de que eles, né, a gente acompanha os alunos aí na graduação e eles já estão sofrendo, né, o impacto da formação em enfermagem, que realmente é uma formação que é pesada, é uma formação muito pesada. Então, na própria graduação, o aluno já começa a vivenciar isso, né? Seja bem-vinda, Juliane, seja bem-vindo, Alex, Cláudia, seja bem-vinda. Manda o aviãozinho aqui, ó, que tá bem aqui, ó, no cantinho direito, inferior, para mais 3 pessoas, o pessoal vir aqui para conversar com a gente, bater um papo bem legal. No finalzinho, a gente tem uma surpresinha para quem ficar, tá? Até o final vai ter surpresa. Olha, parecendo mãe, né? Parecendo professora de menino. Então, a demanda para o cuidado, a demanda para o cuidado do enfermeiro, para o autocuidado da enfermagem, ela existe, mas ela não é dita, ela não é falada. Por quê? Tem vários aspectos que incidem sobre isso, é uma questão cultural, né? Então, comecei a conversar com vocês aqui agora, a gente acabou de conversar, né? Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda. A gente acabou de introduzir o assunto. Com relação a isso, né? Por que que ninguém fala de qualidade de vida para enfermeiros? Por que que ninguém está preocupado com isso? Inclusive, gente, vou falar outra coisa. Os próprios enfermeiros, né? Nós mesmos, os próprios, somos os que menos se preocupam com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, né? Então, a minha formação, né, para quem não me conhece aqui que está entrando agora, eu sou enfermeira, né, formada já há 22 anos, sou pelo UFG, sou mestre em enfermagem agora, né, por último, em qualidade de vida, e sou enfermeira do trabalho também e auditora de serviço de saúde e docente da graduação e da pós-graduação. E não sou especialista em saúde mental, mas estudo muito essa área, né? E me tornei mestre em qualidade de vida. Acabei que eu fui para um outro lado oposto, né? A esse lado do adoecimento mental. Mas eu amo de paixão, estudo muito também essa área. E aí, o que acontece, né? Nessa semana toda que a gente está aí de lembrar das vítimas de acidente de trabalho, né? Das vítimas de doenças do trabalho. Situar, né, o abril verde, quando a gente relembra, né, essas vítimas e toda essa situação de saúde e segurança no trabalho, situar isso com o que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né? E aí tudo isso é muito complexo, já não bastaria nós estarmos numa pandemia e nós também termos, né, que viver com essas nossas demandas que são bem peculiares da enfermagem, né? Boa noite, Maria Célia, seja bem-vinda. Então, eu falei, não, a gente tem que trazer isso, né? E nas nossas enquetes que a gente conversa lá nos stories, né? Que eu sempre tô conversando com vocês, eu sempre trago, né? Vamos conversar sobre quais assuntos, o que vocês querem ver aqui, né? E eu tenho visto que o pessoal tem tido essa necessidade de que a gente aborde aquilo que possa ser o oposto do que tem sido vivido, né? Então, seja quem está na linha de frente, né, da enfermagem ou da área da saúde, ou seja quem está em home office, como nós somos docentes e estamos aqui em home office, mas na área da saúde, né, mas também já estamos quase saindo por conta dos decretos aí, nós estamos vivenciando as mesmas coisas, independente da área também, não só na saúde, mas todos nós que tivemos que mudar nossa rotina, né, no último ano e viver de formas diferentes que a gente não estava acostumado. Então, o que as estatísticas têm mostrado, e eu coloquei ontem aqui no meu post, no meu perfil, né,
tanto ontem quanto hoje eu tenho trago notícias, né? Tenho postado e repostado, por exemplo, dados do Tribunal aqui do Regional do Trabalho aqui de Goiás, com relação ao adoecimento mental, com relação ao transtorno da ansiedade, que eles têm aumentado, né, nos profissionais de saúde, principalmente, né, que estão na linha de frente, e também naqueles que tiveram que se reinventar no home office, né? E que toda essa situação tem nos levado à predisposição ao adoecimento ou ao mal-estar, né? Então não é só da enfermagem, é de todo mundo, mas como nós estamos aqui falando para enfermagem e para profissionais da área da saúde, a gente precisa discutir esses assuntos, né? Então eu quero que vocês participem aqui comigo, tá? Quero que vocês interajam. Quando a gente fala, né, de adoecimento mental, que a gente fala de mal-estar, físico ou mental, a gente lembra, né, na enfermagem a gente trabalha muito com os riscos ocupacionais. Então a enfermagem ela está na linha de frente e ela está sujeita o tempo todo a se contaminar, a se ferir, né, por objetos perfurocortantes, a se contaminar por doenças. Nosso ambiente de trabalho é insalubre, né? Então esse é um risco inerente da enfermagem, né? Quem entra na enfermagem sabe que vai ter que viver com essa insalubridade, pelo menos assim a grosso modo, né? E dentre esses riscos, né, a gente pega o papel e a caneta aí para quem não quiser gostar de anotar, tá? Que eu vou falar bastante coisinha aqui. Dentro desses riscos, a gente tem os riscos psicossociais, que são, inclusive, os objetos do meu estudo, que eu sempre tenho estudado aí já há uns 3, 4 anos, né, que é um tema que eu amo demais. Não sei se é por conta da minha vivência, que eu vivi muito isso, né, eu sofri muito com relação aos riscos psicossociais na enfermagem, e então eu comecei a estudar e foi uma área que eu comecei a apaixonar. E no Brasil, nós estamos bem atrasados nessa questão de prevenção dos riscos psicossociais. Nós andamos muito nas últimas décadas com relação aos riscos ocupacionais de forma geral, né? Que são aqueles que os biológicos, os físicos, os químicos, aqueles que realmente são palpáveis, que a gente está ali sofrendo, né? Por exemplo, o vírus do coronavírus, né? As bactérias que a gente está exposto, enfim, todos os outros micro-organismos, e os químicos também, dentre outros. Mas os psicossociais, eles ficam assim meio que camuflados, né? Aqueles que nos levam a ter sofrimento psíquico, eles ficam um pouco aqui de lado. E esses são os que a gente precisa dar uma atenção. Nos países europeus, Itália, França, existem já, né, os governos, eles estabelecem regras, eles estabelecem NRs, igual aqui no Brasil, normas, né, entre aspas, vamos dizer assim, que sistematize, que as empresas têm que ser obrigadas a ter planos de prevenção dos riscos psicossociais. Então lá eles estão bem mais avançados do que nós. Aqui no Brasil a gente tem discussões, mas nada assim que seja já palpável. E ainda muito questionado, porque a cultura brasileira ela é o quê? Ela questiona muito a questão psicológica, né? Ela não acredita muito, ela não acredita na dor, ela não acredita muito no sofrimento, né? Isso é piti, isso é chilique, isso é frescura, isso é porque não quer trabalhar. Isso é a nossa cultura, né, gente? Que vocês concordem comigo, manda os coraçõezinhos aí, que eu tô vendo um monte de coraçãozinho aí, que vocês estão concordando. Porque é isso, né? Essa é a nossa cultura, é essa. O pessoal tem essa cultura brasileira, né? Não é da enfermagem apenas. A enfermagem e a saúde só reproduz, né? Então a gente já não tem muito esse olhar para essas questões psicossociais que nos afetam, por conta principalmente da nossa atuação, não é? A Poli está aí confirmando. Então, é muito pejorativo, é mal visto. O enfermeiro, então, piorou. Agora, com a pandemia, que a enfermagem está como herói, como heroína, piora. Por quê? Se você é visto como herói, você não pode ter fragilidades e nem vulnerabilidades. Um herói não tem fragilidades. Um herói não tem vulnerabilidades. Então, como é que vai fazer? Né? Como é que eu, heroína, né, da saúde, salvando as pessoas com Covid, eu fico fraca, eu fico doente? É uma incógnita. Então, tudo isso não ajuda, né? Não ajuda quando esse indivíduo, né, esse profissional, ele passa por essas situações e aí ele precisar de ajuda vai ser complicado. Porque nem ele mesmo vai assumir que ele tem um problema ou uma dificuldade. Muitas vezes ele nem sabe que tem. Muitas vezes o que acontece, né? Eu já comecei a introduzir o assunto aqui já, tá? Nós vamos falar os 3 passos, né, de como ter qualidade de vida na enfermagem. Mas antes de eu falar deles, eu estou fazendo essa introduçãozinha com relação a esse problema que a gente vive, né? Então, várias postagens que eu fiz e várias conversas que eu tive com colegas nesses últimos 3 meses que eu tenho estado aqui, isso já fazia antes, né? Na minha prática eu sempre fiz, mas estou contando os últimos 3 meses, que é o que a gente está aqui agora juntos, né, no digital. O que os colegas falam? Farmacêutico, psicólogo até, nutricionista, fala o seguinte:
E eu estou sem saúde física, eu não tenho mais saúde, eu estou super doente, eu tenho doença do quanto é lado, eu não tenho mente mais, eu não tenho psicológico, eu não tenho mais cabeça, né? Eu não tenho vida social, né? Eu não consigo empreender nada, eu não consigo começar nada novo, mas é isso, eu tô aqui, eu continuo trabalhando e fazendo tudo, eu tô vivendo, como diz, né? Eu tô levando. Então, o profissional de saúde, né, a enfermagem, ela tem essa característica, ela não tem recursos, ela tá acabada. Eu falo isso, gente, porque eu também fui assim, né, e eu todo dia eu tenho que lutar contra isso, porque eu reflito muito, então eu falo, não, isso tá errado, isso não é assim, né, então eu tenho que mudar de atitude todo dia. Mas isso é uma coisa nossa, eu acho que isso já é da nossa personalidade, né, a gente vem pra enfermagem justamente porque a gente tem essa personalidade. E aí a gente aceita, né, essa situação de sofrimento, a gente aceita essa situação de dificuldade e a gente permanece nesse ciclo, achando que isso é normal, não é? Concordam comigo? Eu tô falando besteira. De quem é da enfermagem aqui, ou quem conhece algum enfermeiro ou alguém da enfermagem, pode me falar se é verdade ou me desmentir, né? Porque geralmente é isso que acontece. A gente negligencia, a gente somatiza, a gente põe um pano em cima muitas vezes nas nossas necessidades. Então eu passo um pano em cima de mim, eu me tampo, eu faço de conta que eu não existo, que eu não preciso, que eu tenho que ir batalhar e a luta é aquela continua. Às vezes estou no plantão, não estou bem, não estou legal. A Poli tá aí confirmando, é isso aí, Poli, é desse modelo. Tô falando verdade, né? Que eu vim mais de 20 anos na assistência, né? Eu sei como é que é isso. Então, quando eu vejo algumas colocações de colegas, assim, eu falo, tá, e o que você tá esperando? E você vai esperar até quando, né? Eu demorei também para chegar a essa conclusão. Mas pelo fato de eu ficar sempre refletindo, viu, Poli? Eu falava assim, não, gente, eu não quero ficar assim. Eu não quero chegar nessa idade e tal e tá desse jeito. Eu preciso dar uma organizada na minha vida. Eu preciso dar uma atenção. Eu preciso me olhar. Eu preciso pensar em mim. Se eu não souber me cuidar, eu não consigo cuidar do outro. E aí a gente entra numa outra questão, que é o discurso incoerente, né? Nós somos profissionais da saúde, mas nós somos profissionais que têm doença. Nós não somos profissionais que vendemos saúde. Muitas vezes não. Nós somos privados do sono, a gente não dorme direito, a gente não come direito, sim ou não? A gente não se alimenta corretamente, não tem um tempo para fazer um exercício. Quando tem, a gente não faz porque a gente está cansado, né? A gente não consegue fazer um curso, a gente não consegue fazer uma qualificação. Se vai viajar, a gente está sempre jogando para frente, ou troca, ou o chefe não dá, enfim. Aquelas coisas que a gente já sabe, né, da nossa organização do trabalho, como é que é, né? Ou tá de férias em um e tá trabalhando no outro, ou nunca consegue conciliar os dois, né? É isso que acontece. Então, nós acostumamos com isso, nós estamos acostumados a isso. E a gente acha que é assim mesmo. Mas eu vim dizer que não é, né? Que não precisa ser. Só é se você quiser. Se você não quiser, não precisa, né? Então, eu vou deixar perder, eu vou chegar ao ponto de perder a minha saúde física. Eu cheguei, assim, não ao ponto de perder, mas eu cheguei perto várias vezes de perder minha saúde, não só física, quanto mental. Né? Eu cheguei à beira de eu estar já assim, tipo com atestado psiquiátrico, e eu decidia, ou eu entrava para esse atestado psiquiátrico e ficava encostada o tempo inteiro, a vida inteira em junta médica, ou eu mudava e falava, não, eu não quero isso, né? Isso não é para mim, né? Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Então, sim, deixa para depois. E a outra, Débora, a gente acha justamente quando a gente é mais novo, quando a gente está no flor da idade, que a gente está produzindo, bacana, excelente, mas a conta chega, eu sempre falo, a conta vai chegar para você, e ela chegou para mim também, ela chegou no momento que eu mais queria estar estável, que eu queria já estar assim tranquila, a conta chegou, e aí o rebuliço foi feio, né, o negócio não teve bom. Então assim, porque a gente vai levando e vai deixando. Então, o que eu tenho sempre falado aqui, né, que nós enfermeiros, e falo para os alunos que estão em formação, que são os futuros enfermeiros, converso com os colegas mais já antigos na profissão, converso com outros colegas, que nós precisamos mudar essa mentalidade. Ai, Cris, você vai conseguir fazer isso, né? Não estou esperando que eu vou mudar mundo nenhum, né? Primeiro é o meu mundo que eu tenho que mudar, né? Que é o que a gente já tem a nossa mentalidade que precisa, né, mudar. Mas a conscientização, ela é individual.
Então, a partir do momento que você se conscientiza, você consegue, né, conversar com um, você troca uma ideia com o outro, igual a gente está aqui, né, trocando ideias, e isso vai nos fazendo, poxa, você acha que é isso mesmo? Né, se não é que você está certo, olha, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque a gente não para pensar. Então, a gente entra naquele rolo compressor, né? A gente é levado, né, pela correnteza. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. E aí a gente vai deixando a prioridade de investir em nós em separado. E como é que você investe em você? Pela sua saúde física, o seu autocuidado, né? Cuidar dos seus exames, se está tudo bem. Se você tem realmente saúde plena para você cuidar do outro. Se você realmente tem saúde plena para você trabalhar em mais de um emprego, se você precisar naquele momento, nada contra, mas eu já fiz isso também. Mas assim, eu sempre falo que seja por um período curto, que seja com um prazo definido, não para sempre, porque não existe isso. Não existe um ser humano que viva desse jeito, né? Vai chegar no fim, ele tem a conta para pagar, né? Seja no corpo, seja no seu intelecto, na sua emoção, por conta dessa carga. Então, quem quer, ok, mas tem gente que não quer isso, né? E eu tô aqui falando para quem eu acho que não quer, que eu acho que se vocês estão aqui comigo é que vocês querem ouvir alguma coisa diferente, né, do que tá aí. Então, o autocuidado, por exemplo, na minha consultoria eu aplico, né, a pirâmide das necessidades humanas básicas com os enfermeiros, né, e eles ficam, assim, assustados, porque a gente aplica a necessidade humana básica na pirâmide de Maslow nos pacientes, mas a gente não faz com a gente, a gente não faz com a gente não tem ideia. Muitas vezes, boa noite, Flaviane, seja bem-vinda. A gente não tem ideia muitas vezes de como estão as nossas necessidades humanas básicas. E vou falar mais uma para vocês. A necessidade humana básica que está aqui na pirâmide, na base da pirâmide de Maslow, gente, se você não atender aquela necessidade que está básica, que é comer, dormir, enfim, né? E você passar para o próximo nível, você está negligenciando a anterior. Tá? Então, para você passar para o próximo nível, você tem que acertar as que estão aqui embaixo. Eu falo assim, né? Tem gente que nunca sai da base, né? Porque tá sempre em privação de sono, tá sempre acima do peso, enfim, as necessidades básicas da pirâmide tá sempre ruim, né? E aí, quando a gente passa para a próxima, sem atender as de baixo, a gente negligencia. E com isso, a gente fica com as nossas necessidades humanas básicas realmente, de fato, afetadas. Por quê? Porque a gente não consegue ter plenitude, a gente vai até avançando na pirâmide. Mas você não avança pleno, você avança faltando, se você avança com dificuldade. Então, falar de necessidade humana básica, né, de atender suas necessidades, falar de autocuidado para paciente é muito fácil. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Mas você falar para você aplicar na sua vida, aí são outros 500, né? Aí a conversa muda, e aí a hora que a enfermagem, ela vira e fala assim, não, eu não preciso disso não, né? O profissional de saúde fala, não preciso disso não. Ainda mais agora nesse contexto que a gente está aí, né? De muito trabalho e de pandemia e de estar no cenário. Agora essa semana mesmo a gente está aí na votação da PL, né? 2564/2020 do piso salarial, super apoio, tem que bater mesmo, tem que chegar junto para aprovar de vez, né, o Senado aprovar. Nós estamos aí na enfermagem já quase ao mesmo tempo que foi lançada a primeira vez, né, e a gente sabe que a luta ela é 2 décadas, né, para aprovar. Uma vergonha. Sou super a favor de pegar pesado para ver se agora vai. Mas a gente não faz muita força quando é pra gente pensar naquilo que realmente é saudável para nós, para que o nosso discurso ele seja coerente com o que a gente faz, né? Porque a partir do momento que, se eu sou profissional da saúde e eu oriento saúde, eu faço educação em saúde, né? Eu faço prevenção da saúde, promoção da saúde, prevenção da doença e promoção da saúde, eu preciso também, isso tem que ser condizente comigo, né? Isso a gente não vai levar para o lado do marketing, porque vai para outro rumo, né? Mas a gente olha, nem precisa ir para o marketing, mas vamos olhar aqui para nós mesmos como discurso, né? Eticamente falando, o nosso discurso precisa ser coerente, né, com o que a gente faz. O que eu falo tem que ser o que eu faço, né? Eu mando o paciente fazer isso, eu também tenho que fazer. Eu tô aqui acima do peso.
né? Eu estava 15 quilos acima do meu peso, né? Cheia de nódulos pelo corpo, né? Obesa grau 1 já, um monte de coisa. Aí eu vou orientar um paciente que ele tem que fazer dieta, que ele tem que fazer reeducação alimentar, que ele tem que fazer... Uai, é incoerente, porque ele sim, eu não, né? Então, essas coisas aí são polêmicas mesmo. Isso mexe com a gente não quer olhar para isso, mas eu sempre trago essa reflexão, que a gente precisa pensar um pouco mais em nós, como profissionais da saúde, cuidar de nós mesmos, para que a gente possa ter uma qualidade do cuidado melhor para quem a gente oferece, né? Porque a nossa qualidade do cuidado, ela sempre vai ficar assim, abaixo, justamente porque a gente mesmo não tem parâmetro, um parâmetro bom, elevado, para aplicar em nós, né? Então isso são questões que nós temos visto como problemas e eu vejo isso como problema. Então essa questão de investir em você, boa noite Karen, seja bem-vinda, querida. Você investir em você fisicamente, você investir em você emocionalmente, você investir em você psicologicamente, isso te dá subsídio, você precisa gastar tempo com isso, nós precisamos gastar tempo com isso, para a gente poder conseguir se colocar nesse mundo, gente, como um diferencial. Porque senão vira tudo uma bola de neve e a gente não distingue quem é quem e quem está fazendo o quê, né? Muitas vezes a gente olha para uma enfermeira, a gente olha para um colega, né? Você olha para mim e se você fala assim, eu não tô vendo saúde, eu não tô vendo vida em você, você tá com o olho de cansado. Uma vez eu fui num médico, no pronto-socorro, gente, eu assustei quando eu entrei lá. O homem parecia que tava assim, sério mesmo, o rosto dele parecia cadavérico, era um rosto cadavérico, ele não tinha sangue no rosto, o rosto tava hipocorado, né, tava pálido, tava hipocorado, tava com olheira lá atrás, né, assim, aquele olho que tá sem dormir vários dias. Eu falei, gente, peraí, como assim, né, que é isso? Que é essa filosofia que a gente inventa, né, na nossa cabeça e a gente começa a viver ela achando que ela é verdadeira? Tá errado, esse discurso não tá certo, né, é um discurso incoerente. A Bruna tá concordando aí, né? A Poli tá aqui dizendo, tô que agora vai, né? Pois é, Poli, vamos ver se agora vai essa votação aí da PL, né? Então, falei da PL por quê? Porque eu tô querendo dizer que não adianta, eu até postei isso nos meus stories essa semana, não adianta você ter 10 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil de salário, de piso, de teto, seja lá do que for. O que acontece com a enfermagem? Ela vai arrumar mais emprego para ela ganhar mais. Entendeu? Ela não vê que que ela já tá bom, que ela já pode ficar contente com aquilo e que ela precisa primar pela saúde, né? Então, não adianta você ter um piso desse e você ser um profissional que não se valoriza, que você não tem postura, né, adequada no seu contexto de trabalho, você não tem coletividade, você não tem companheirismo, você não tem parceria com seus colegas, você fala mal da própria enfermagem para os médicos ou para outros colegas. Não adianta, gente. Não adianta a gente falar mal da própria colega, né? Da própria colega de trabalho pro médico ou pro psicólogo, sei lá, para quem for que você tem afinidade. A gente faz isso. Então, eu vejo que é importante o passo a ser dado politicamente, mas a gente precisa também pensar mais no nosso posicionamento, né? E tentar mudar a partir disso, porque a mudança individual é que provoca a mudança coletiva, né? Então, a nossa postura precisa mudar, a nossa postura precisa, né, ser diferente. Isso é o primeiro passo, já tô falando aqui dos passos, né? Já falei o primeiro. Então, como que você melhora a sua qualidade de vida? Invista em você, né? Invista em você como ser humano, como ser que chora, que dorme, que acorda, que se alimenta, né? Ser humano que você é. Porque você se cuidando, você consegue olhar o outro também, o outro humano que você cuida, dessa forma, né? Você consegue olhá-lo também de uma forma mais humana. Porque se eu me negligencio, muito facilmente eu vou negligenciar quando eu vou prestar o meu cuidado. Isso daí eu tenho certeza que eu não estou sozinha nesse pensamento e que muitos de vocês pensam. A gente não verbaliza isso, que a gente tem medo. Mas isso é o que acontece dentro da gente, né? Muitas vezes a gente negligencia ou fecha os olhos para as queixas de algumas pessoas, né? De pacientes, porque a gente está fechando o olho para nossa própria queixa, né? Então, começa aí, né? A maneira como a gente trata o paciente, a maneira como a gente trata as pessoas da equipe. Então, tudo isso está envolvido, não tem como separar, né? Isso tem muito a ver com o que a gente faz individualmente, né? Outra questão. A pessoa, além das questões físicas, né, das questões biológicas, das necessidades como pessoa, como ser relacional, né, nesse meio que a gente está, tem um outro ponto também que às vezes a gente não faz e a gente precisa fazer. O segundo ponto é investir no nosso desenvolvimento,
como pessoas e como profissionais, né? Então, se você tá acertado com você mesmo, você tá bem com você, não, Cris, bacana, olha, eu tô conseguindo me cuidar, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô com um plano de daqui 6 meses eu ficar só em um emprego para eu poder cuidar melhor de mim, fazer uma atividade física, né, arrumar um relacionamento, né, às vezes a pessoa nem consegue ninguém, porque não sai do hospital, não sai da atenção básica, ou não sai porque tá ali enfurnado, né, não precisa, gente, tem muita gente para trabalhar na enfermagem, né, deixa os meninos que tá formando, né, Débora? Né, Pablinho? Boa noite. Deixa os meninos que estão formando e entrar no mercado, que aí fica lá um enfermeiro com 3 empregos, um técnico de enfermagem com 2 empregos, né, com 3. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter nossa carga horária, a gente precisa ter nosso sustento. Não estou entrando nesse mérito, mas a gente também precisa aprender a contentar, né, que é uma coisa que falta muito na nossa cultura hoje, né, da atualidade. A gente não fica contente e satisfeito com as coisas. Então a gente está sempre querendo mais, né? Isso não sou eu que falo, né? Os estudos falam isso. A gente quer sempre mais, então a gente quer mais, quer mais, quer mais, nem que isso custe o nosso sangue, nem que isso custe a nossa própria vida. A gente quer mais, né? Então, esses pontos é que eu gostaria de trazer para vocês aqui para a gente refletir sobre eles, né? E aí, passando por isso, né, que a gente conversou aqui, então, o primeiro ponto, que é investir em você como ser humano, com relação a você investir no seu desenvolvimento, né? Né, Pablinho? É isso mesmo. Esses meninos estão formando aí agora, tem que ter mercado para eles também. A questão da gente se investir na gente, como profissional, por exemplo, né? Então, assim, eu tenho colegas que elas muitas vezes se queixam, né? Eu não consigo, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, estou desempregada, né? Eu não consigo emprego na enfermagem, então eu não consigo fazer um curso, eu queria ter um sonho de fazer uma pós e eu não consigo. Então, a gente precisa sair desse plano do querer e realmente a gente agir, né? E a gente realmente tomar providências. Então, assim, eu falo, né? Vamos estabelecer planos, né? Quando a gente faz a consultoria, né? Eu faço com as minhas clientes assim, com quem faz comigo, a gente trabalha isso. Os passos, né, desse planejamento para a gente executar e atingir aquele objetivo que a gente tinha no começo. Então, o que era sonho deixa de ser, né? E ele passa a ser realidade, né? Eu tenho uma cliente minha agora recente que ela foi nomeada naquele processo seletivo da prefeitura de Aparecida e ela me mandou toda feliz, né? Que tinha sido chamada, já tinha sido convocada. E aí eu falei assim, e ela ficou, gente, 10 anos de formada e não conseguia entrar de jeito nenhum no mercado. E aí, por alguns ajustes que a gente fez, né? A gente fez com ela, no currículo e na postura dela, no posicionamento dela, ela conseguiu. Então, assim, não é difícil. A questão é você ter uma meta, um sonho, mas você colocar isso no passo a passo. E você executar e cada um desses passos que você chega no seu objetivo final. Você consegue chegar, né? Às vezes consegue sozinho, às vezes não consegue, às vezes precisa de ajuda, mas você pode conseguir, né? Então, o que a gente percebe é assim, que se você investe em crescer e em desenvolver, você facilmente chega à sua meta. E nós temos ferramentas para isso, né? Nós temos aí, né, quantos planos de ação, N planos de ação, né? Eu trabalho com 3, mas a gente tem muito mais que isso, 10, 20 tipos de planos de ação para a gente conseguir tirar nosso sonho da gaveta, né? Tirar o nosso sonho do papel, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que tá falando nos comentários. Que bom, tá amando, Poli, que bom que você tá gostando, Poli. Gente, manda aí o aviãozinho para mais 3 pessoas, hein, para o pessoal, ainda dá tempo do pessoal entrar aqui, quem não tá aqui ainda com a gente, tá curtindo. Mas de qualquer forma a live fica gravada e depois o pessoal pode acessar. Então vamos continuar. Então, baseado nisso, invista em você. O segundo ponto, invista no seu desenvolvimento pessoal, que isso vai te dar um retorno. Nesses dias eu recebi uma mensagem no direct, a colega falou assim, eu quero explorar, né, eu quero receber tudo de bom que você pode me ensinar. Aí eu falei, que bom, fico feliz tal, de contribuir, né, de trazer conteúdo e contribuir, mas tem uma parte, eu falei assim, mas qual que é a sua contribuição, né? O que você quer fazer?
E ela falou assim, não, eu não penso de fazer nada, eu penso de, por enquanto, só consumir. Eu falei, ok, né? Mas muitas vezes a gente só quer ficar recebendo, mas a gente não quer dar os passos em direção a, né? Ela tinha muita vontade de ser enfermeira, ela comentou comigo, eu quero ser enfermeira, eu quero atuar como enfermeira. Eu falei, então vamos dar os passos, né? Porque só querer não vai nos ajudar, a gente precisa dar os passos e passos reais, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, né? Então, se eu preciso estudar, se eu preciso retomar a faculdade, né? Se eu preciso fazer um curso, se eu preciso fazer um treinamento, ou uma pós-graduação, ou o que seja o que for, que eu faça, gente, isso de uma forma direcionada. Né? Assim como eu trabalho também o currículo, né? Quando a gente faz também na nossa consultoria a análise do currículo para quem já tem ou quem não tem, a gente faz a projeção, né, do currículo para ajusta ele, né? Tanto um quanto numa situação quanto a outra, a gente precisa ter foco com o que a gente quer. A gente não pode sair dando tiro pra tu quanto é lado, né? Aí começa a fazer uma pós ali porque tá na promoção, aí faz outra também porque tá de duas, como é que é? Você faz 3 e paga 2, faz 2 e paga uma, né? Isso tem muito. Então, não nada contra, mas você tá fazendo é o que você precisa, é aquilo que você quer. Qual que é seu perfil? De que você gosta, com o que você gosta de trabalhar, né? Boa noite, Giba, seja bem-vindo. Com o que você gosta de trabalhar? Qual que é o perfil que você tem, né, para que você possa direcionar o seu plano de ação e falar, não, agora eu quero trabalhar com isso, né, eu gosto de fazer isso e eu vou em direção a isso. Meus passos serão focados nisso e não sair sem rumo, né? Isso acontece muito com quem está na graduação ainda, né? Mas também acontece com quem já está na profissão há muito tempo e entrou assim, aleatório, e aí tá lá, né, já há muitos anos atuando na enfermagem e não sabe por que tá naquela área, não se identifica com aquilo que faz, não tá satisfeito naquilo que tá fazendo, aí fala, poxa, mas já tem 20 anos, agora eu vou sair, né? Nossa, já tem 15 anos, agora eu vou sair, não vou. E outra, quando a gente tem um vínculo, gente, como um concurso público, pesa demais tomar essas decisões de mudança. Porque, ou se você estiver numa empresa há muitos anos, né, no hospital, por exemplo, que é o nosso caso aqui, pesa muito a mudança. Você fala assim, não, mas agora eu não mexo com isso mais não, né? Eu sempre tô falando isso aqui, né? Nunca é tarde para recomeçar, né? Nunca é tarde para você começar de novo. Ou para quem tá começando agora, aproveita enquanto você tá começando, porque você ainda não definiu o que você quer. Então tá na hora de readequar isso, né? E aí você se posiciona e pode vir qualquer vento. Você está focado naquilo, é aquilo que você quer, a sua opinião fica firmada e você consegue executar. Então, o primeiro passo, cuide de você. O segundo passo, cuide do seu desenvolvimento pessoal. Aí, desenvolvimento pessoal também não passa só por questão, desenvolvimento não passa só pela questão profissional, passa também por questões pessoais, por exemplo. Eu fiz uma época, uns 3 anos atrás, 4, aula de piano. Entrei na UFG para aprender a tocar piano, porque tinha a ver com o momento que eu estava vivendo, né, naquela época, e porque eu amo, né, amo música, eu canto, então a música tá assim no meu DNA, né, de família mesmo, a gente tem na nossa família a questão da música. E aí eu falei, vou aprender a tocar piano. Aí o pessoal fica, você tá doida? E eu na época tava fazendo mestrado, tava fazendo pós-graduação, tava fazendo um monte de coisa, né? Essas coisas que eu falo, que às vezes a gente fica fazendo coisas assim, foco, né? Se você fizer sem foco, não é legal. Mas se você tá com foco e que aquilo é temporário, né? Que era o meu caso, era temporário e ia passar, ok, né? Desde que você tenha uma meta estabelecida, né? E aí eu fui aprender a fazer, aprender esse instrumento. Boa noite, Lari, seja bem-vinda. Então, o que acontece? A gente precisa também construir em paralelo a nossa cultura, né? Então, o que você gosta de fazer? Vai fazer aquilo. Você gosta de costurar? Você gosta de cozinhar? Você gosta de pescar? Você gosta de jogar? Tem algum esporte que você gosta muito? A gente precisa manter esse paralelo, porque esse paralelo é o que nos mantém vivos, é o que nos mantém serenos, é o que nos mantém acordados, para justamente a gente lidar com o sofrimento dos outros, né?
pra gente lidar com a doença, pra gente lidar com situações de crise, pra gente lidar com situações de adversidade, como a gente lida muito na enfermagem, né? Que são áreas críticas, que são áreas de vulnerabilidade. Então, a construção, né, do meu desenvolvimento, né, quando eu construo, quando eu invisto no meu desenvolvimento como pessoa, passa por isso, passa pelo meu espiritual, né, passa pela minha ligação com o divino, com o sagrado, né, independente da religião, que é meu aluno aqui já sabe que é diferente, né? Que é meu aluno aqui sabe que já aprendeu que é diferente espiritualidade e religiosidade, né? Suas lives estão me ajudando muito. Ai, que bom, Bruna. Eu vou querer aprofundar no assunto. Fico feliz, viu? Continue aqui com a gente mesmo, que a gente tem muita coisa para conversar. Então, a nossa conexão conosco mesmos, né, e com todas essas coisas que nos cercam. Ah, Cris, eu gosto muito de viajar. Se eu ficar sem viajar, minha mente não renova. A gente tem que cultivar essas coisas, né? Fora essa época que a gente tá vivendo agora, mas isso também faz parte do nosso desenvolvimento como pessoas, né? Ah, eu gosto de voluntariado, eu gosto de ajudar, né? Eu gosto de fazer trabalho social. Isso, gente, somos nós. Nós não podemos viver só por trabalho. Nós não podemos viver só por né, robotizadamente, mecanicamente, por trabalho. Isso não é saudável, isso não é, gente, o normal. Né? Eu vejo que isso não é o normal. Aí você fala, Cris, o normal é o que eu gosto. Ok, o normal é o que você gosta, tá feliz? Maravilha, se você tá feliz com isso, ok. Mas não é a realidade de muitos. A realidade de muitos a gente entra num rolo compressor, a gente entra na onda que tá todo mundo e a gente vai nela seguindo. É isso que acontece. E aí, em alguns momentos, a gente, na nossa vida, como ela é dinâmica, né? Então, aí, em alguns momentos a gente muda, né? Ou às vezes a gente é obrigado a mudar porque a gente foi forçado pela situação ou porque a gente pensou, né? Mas a maioria das vezes as pessoas vão no rolo compressor, não pensa no que está fazendo. Não pensa se tá evoluindo como pessoa, como profissional. Não pensa em aprender coisas novas. Não pensa em novas habilidades. Cris, o que isso tem a ver com a qualidade de vida para os enfermeiros? Tudo a ver. Porque vocês sabiam, eu tenho um grupo fechado no Telegram que eu estou compartilhando lá com eles a pílula de qualidade de vida. Né? Todos os dias eu compartilho uma pílula. E se você quiser participar, né, se você tiver interesse em falar mais sobre esse assunto de qualidade de vida, você pode me mandar um direct que eu mando o link do grupo para você, que o grupo é fechado mesmo, é só para quem tem interesse nisso mesmo, qualidade de vida para enfermagem, enfermeiros e profissionais da saúde. E aí, eu trabalho lá, a gente fala sobre cada uma das facetas, né, da qualidade de vida, né, que ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde e é todo um contexto, né? E um deles, gente, uma das facetas é a capacidade de você aprender e adquirir novas habilidades. Então, até isso está relacionado com a nossa qualidade de vida. A capacidade que eu tenho de aprender coisas novas, né, tanto cognitivamente, quanto habilidades mesmo, de fazer, né, tanto saber quanto fazer. Isso reflete na minha qualidade de vida. Então, se eu sou uma pessoa... Boa noite para quem chegou depois aí. A Cíntia, boa noite. Enfermeira Monique, boa noite. Lorena, boa noite. Sejam bem-vindas. A nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de aprender tanto cognitivamente quanto habilidades, né, de fazer... isso está diretamente relacionado à nossa qualidade de vida. Então, se eu sou uma pessoa que ou eu tenho dificuldade de fazer isso por questões financeiras, ou eu tenho preguiça mesmo, não gosto de estudar, detesto, ou eu tenho outros motivos que me impedem, isso também afeta a nossa qualidade de vida sem que a gente perceba. Então, quando você olhar para alguém, é uma pessoa que está sempre estudando, está sempre aprendendo coisas novas, está sempre aprendendo habilidades novas, gente, esse ponto nela tá legal, esse ponto tá contando a favor da qualidade de vida dela, porque isso influencia. Pensem vocês, o que influencia a nossa qualidade de vida? Isso influencia, tá? Então, aquela pessoa que estagnou, que ficou parada, né, no tempo, que você trabalhou com ela 10 anos atrás, e aí você volta hoje a encontrar com ela, ela tá no mesmo lugar, gente, tem alguma coisa que não deu certo, tem alguma coisa ali que tem que olhar. Porque 10 anos é muito tempo. 10 anos dá pra você fazer a vida várias vezes, né? Mas tem gente que não gosta, tem gente que estagna, fica parado. Né? Então a gente precisa buscar, no mundo de hoje a globalização tá aí, tudo muda muito rápido. E principalmente nós da enfermagem da saúde, né? A gente não tem o direito de não se atualizar. A gente não tem esse direito de ficar desatualizado e
alheio, né, ET, ao que está acontecendo. E não tem esse direito, a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo. E as informações hoje, o mundo está a todo vapor, né? Então, se a gente não estiver antenado, não tem como, né? E isso também mostra, né, que nós somos pessoas que estamos evoluindo. E isso nos valoriza. Por isso que eu falei lá no começo, para quem chegou depois, um pouquinho, que é muito bacana que a gente aprove, né, a PL 2564, é muito importante a gente aprovar o nosso piso salarial, tudo isso é muito importante demais a conta, é sobrenatural. Mas nada vale se a gente não tem posicionamento e se a gente não está evoluindo, se né, a gente não demonstra. A Lorena está dizendo aqui, com certeza, quanto mais conhecimento, mais possibilidade de trabalhos diferentes e melhores. Sim, você se destaca, você é visto de uma forma diferente, né? Eu estive com uma parente minha internada esses dias no hospital aqui em Goiânia, particular, e eu sempre, né, sempre fui muito observadora, então observar é natural meu, né? E eu lá, assim, bem quietinha, observando a enfermagem, né? E aquela relação a enfermagem médico ali no pronto-socorro, eu fiquei vendo, falei, gente, realmente o trabalho da gente, ele é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer mesmo todos os dias, né? Um médico que fica dando ordens para a enfermagem, uma enfermagem que atua como se fosse mesmo a que recebe ordens, né? Que foi o que eu vi, se posicionando como aquela que é recebedora de ordens, e aí vira aquela rixa, né? Eu não faço, você faz, não faço, você faz, né? Aquela coisa. E eu fiquei ouvindo e falei, meu pai, né? Nós não podemos continuar com essas posturas, né? Eu falo isso, eu posso falar com propriedade, né? Eu falo mesmo, como diz o outro, eu falo mesmo, porque eu vivo isso, né? Eu saí da assistência tem um ano e pouquinho, mas assim, com os alunos a gente já vive também isso, né? De certa forma, em outros contextos também, mas é justamente por querer oferecer um pouco mais, né, trazer mais crítica e trazer mais reflexão para nós, enquanto enfermeiros, do nosso posicionamento. A gente precisa mudar o posicionamento individual. A valorização, ela vem para mim individualmente. Quando tem chacotas, quando tem brincadeiras no meu setor, quando, né, todo mundo tá ali brincando ou fazendo gracinha, né, principalmente com a enfermagem, eu me posicionar, né, e a equipe já sabe que eu não gosto daquilo, que eu não compartilho, que eu não compactuo. Então, até a forma deles me tratarem é diferente. Então, por isso que eu falo que o posicionamento, ele é individual. Para que mude o coletivo, né, ele precisa mudar individualmente, né? A Débora está falando aqui, acontece muito comum ver isso em hospitais, infelizmente, sim. Muito comum, né, Débora? A gente como usuário, a gente vê, né? Não precisa nem estar trabalhando, a gente vê isso como usuários. Isso não pode ficar assim, a gente precisa mudar a nossa posição, a nossa valorização, ela começa em nós mesmos. Mesmo que isso é chato de ouvir, incomoda, essa é a verdade, né? A gente precisa fazer isso na nossa prática. E finalizando essa parte do desenvolvimento, né, que a gente precisa envolver, a gente já está quase terminando a nossa live, 9 horas a gente termina, eu gosto de terminar bem no horário certinho. Invista na sua carreira. Né? Então, assim, se você estiver começando agora, né, Marcos, boa noite, seja bem-vindo. Se você estiver começando agora na enfermagem, ou se você estiver no meio, ou se você estiver no fim, não importa. Quando você decide investir na sua carreira, você faz diferença diante dos outros, né? Você é visto. Eu já estou tendo experiências aqui tão bacanas, né, de estar aqui no digital, pelo propósito maior, que é de ajudar os enfermeiros a ter mais qualidade de vida, né? Esse é o meu propósito maior. Eu já estou tendo pessoas que estão me procurando já por conta do fruto desse tempo que eu estou aqui, né, para ouvir um pouco mais sobre essa visão, para ouvir um pouco mais sobre isso, para conversar um pouco mais sobre isso. Então, quando você se posiciona, não tem como isso não ter um retorno, né? Tanto que a gente fala, né, que quanto mais você adquire responsabilidades, mais você é cobrado, né? Isso acontece com os cargos de chefia, de gestão, né? As pessoas querem ser chefes, mas quando você é chefe, você vai ser muito mais cobrado do que quando você não é, né? Então é natural, a partir do momento que você se posiciona e você começa a dar sua cara, né, a tapa, botar sua cara no sol, aparecem as coisas boas, mas também aparecem as ruins, né? Mas isso faz parte do processo. Então, quando a gente realmente se posiciona, né, seja como acadêmico,
né? Você acadêmico lá no estágio, seja você enfermeiro de 2 anos de formado, seja você o técnico de enfermagem 5 anos, 10 anos de formado, né? Você que é técnico que fez faculdade, não é enfermeiro, não atua como enfermeiro, ou seja, você é enfermeiro há 20 anos como eu, que sempre atuou como enfermeiro e está aí atuando, não importa que área for, né? Mas se você investe, né, na sua carreira, se você investe no seu crescimento profissional, se você investe em você, você se destaca sim, e não para cargos, né? Que cargos são temporários. Não é disso que eu estou falando. Você se destaca como ser humano, você se destaca como alguém que vai marcar a vida de alguém, né? Aquelas que estão ao seu redor. Não importa se sejam 2 pessoas ou 10, importa, ou 100 ou 2.000 pessoas. Importa que você está fazendo diferença na vida de alguém. Cris, e como é que eu invisto então? Né? Como é que eu faria esse investimento na minha carreira para quem está começando? Né? Você acadêmico já começa agora. O que você gosta de fazer? Né? Qual que você acha que é seu perfil? Que você apresenta um perfil assim mais tradicional, ou você é mais despojado, você gosta mais, né, de estar à frente dos projetos, você é mais executor, né? Essas coisas a gente precisa descobrir, né? E a partir disso, do que você é e do que você gosta, você começa a estabelecer as possíveis áreas que você poderia atuar. Isso era o ideal, né? O que acontece? A gente forma com o diploma na mão e vai procurar emprego. O primeiro que aparece a gente pega. É assim que acontece, né? Mas a gente precisa pensar que quanto mais... Boa noite, Aurelina. Seja bem-vinda. Quanto mais eu me planejar e eu me organizar, menos riscos eu corro, menos erros eu cometo, menos tempo eu gasto, né? Então eu acerto mais em menor tempo. Então o fator positivo, né? O fator ouro do planejamento, no caso aqui a gente está falando do planejamento da carreira, ele é plausível por conta disso, pelos benefícios que ele traz. Eu dei muita cabeçada, né? Eu errei muito, expus os outros que estavam junto comigo também, sofreram muito, meus familiares, né? Meu núcleo familiar. Muitos de nós passamos muitas dificuldades por coisas assim, muitas vezes que a gente fez sem ter um direcionamento, né? E a gente estava apagando mesmo fogo ali, né? Tapando fogo, tapando o buraco mesmo para poder resolver as coisas. E a gente vai levando assim, mas chega uma hora que a gente paga um preço muito alto por conta disso. E o que é a carreira, né? O planejamento da carreira, ou fazer uma transição de carreira tem a ver com qualidade de vida? Tem tudo a ver. A capacidade para o trabalho e a maneira como você lida com ele entra também como uma das facetas que a gente analisa na qualidade de vida. Tá? Então, se você você nem precisa fazer nada, né? Não precisa nem falar nada, assim. Se você jogar na internet, né, qualidade de vida, o que o OMS, você vai ver a definição do que é a qualidade de vida lá. E ele vai trazer para você o que é a verdadeira definição, né, que é a percepção de cada um, que cada um tem de si no mundo, né, a maneira como você se percebe no mundo, a maneira como você entende o meio onde você vive. Isso é individual e isso é subjetivo. Então, cada um vai ter uma qualidade de vida e vai ter um nível de qualidade de vida diferente do outro, né? A capacidade para o trabalho, a capacidade de você fazer atividades do dia a dia, de aprender habilidades novas, capacidade de aprendizado, tudo isso tem a ver, está relacionado e afeta a sua qualidade de vida. Então, por isso que eu trouxe esses 3 pontos, porque eu acredito que esses 3 conseguem resumir, né, todos os outros, né? São mais de 26 pontos. 26 facetas, a gente não vai falar disso aqui, né? Eu coloco um pouco dessas 26 facetas lá no nosso grupo do Telegram, coloco isso. E aí, aqui eu trouxe um resumo, né? Como então, Cris, que eu posso investir na minha qualidade de vida, na enfermagem, desde agora começando, ou se eu já tenho mais anos de caminhada, ainda dá tempo? Dá. Então, invista em você, ainda dá tempo de você olhar mais para si, cuidar de você, atender, ouvir suas necessidades básicas que muitas vezes estão gritando, né, aí para você. Invista no seu desenvolvimento pessoal, né, em crescimento como pessoa, em crescimento como indivíduo, né, relacionando com os outros, e no seu crescimento profissional também, né, mas de forma focada e assertiva, não aleatória, né. E por último, né, o terceiro ponto, invista na sua carreira, porque isso vai te tirar prejuízos, vai te tirar perda de tempo e vai te dar menos custos lá na frente, tanto financeiros quanto custos pessoais, né? Custo na sua vida pessoal, vai custar caro para você algumas decisões erradas na carreira que você tomar. Então fica essas 3 dicas para vocês, 3 passos, né? Deixa bem anotadinho aí.
E o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. Fico muito feliz, né, de vocês estarem aqui comigo, né, esse tempo todo e tirado uma horinha para estar aqui junto, né. E eu quero pedir uma coisinha para vocês. Eu comentei hoje nos meus stories que eu completei aqui 3 meses, né, no digital, né? Não no empreendimento, mas aqui no digital, no Instagram. E aí eu até perguntei lá, né? Eu tô contratada, né? Já passei os 3 meses de experiência, fiz essa brincadeirinha, né? Porque a gente é tão acostumado com isso, né? Os 45 dias, depois dos 90 dias, for aprovada, né? Vou ficar no trabalho. E eu até fiz essa brincadeira. E aí eu trouxe um mimo, né? Um presentinho para vocês que estão me acompanhando esse tempo. Tem pessoas aqui que estão sempre nas minhas lives, né? Tem uns que são fiéis, né? Que estão sempre aqui. Então eu agradeço a todos vocês. E eu preparei esse presentinho, né? Que tá lá no meu link que está na bio, né? O meu link está lá na minha bio, na página do meu perfil. Então eu queria que vocês terminassem aqui agora essa live, eu já vou postar ela. Queria que vocês comentassem, né, o que foi que vocês, o que acrescentou para vocês, né, na carreira de vocês, na vida de vocês, o que eu acrescentei, o que vocês tiveram de insight aqui, o que foi vantagem, o que foi bacana. E marque mais 2 colegas, tá? Para eles poderem assistir. Comenta, marque e vai lá no meu perfil, entra no link que tá lá na bio e lá tem um presentinho para vocês, tá bom? Que eu preparei em comemoração aos nossos 3 meses aqui, tá bom? Logo, logo a gente tem mais novidade de cursos também para vocês. Eu não esqueci, nós estamos preparando. Tá demorando porque a gente tá preparando com muito carinho, tá? Cursos na área do empreendedorismo e também do desenvolvimento pessoal, que foram os mais voltados que eu tive numa pesquisa que eu fiz aqui recentemente, tá? Com vocês mesmos que votaram. Então, tá tudo de pé, tá? Tenham paciência que logo, logo sai, tá bom? Então faz isso, vai lá, comenta, marca mais 2 amigos e recebe o presentinho que tá lá no meu link, na bio, tá bom? Beijo grande pra vocês, obrigada a todos que estão aqui, que ficaram. Lorena, obrigada, Lorena, um abraço pra você e pra todos mesmo, sem exceção, que ficaram até agora. Bruna, Thelma, obrigada mesmo. Beijo grande, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.